Gente, o nosso objetivo, então, é fazer com que a gente consiga uma apresentação, Christian e Claudir, dos nossos produtos. Para mim vai ser importante, né? Porque apesar de estar na direção da Unitrama, eu conheço pouco do material, então vai ser assim momentos importantes demais para mim, onde eu vou adquirir conhecimento aí com vocês dois, né? Então vamos lá. Nós separamos isso aqui em quatro. Quatro o quê? 4 episódios, né? Quatro episódios, Quatro né? módulos? Basicamente, né, Reinaldo? É. Que a gente vai estar falando aí do que a gente mais vende, né? Dentro da empresa, aí, que são os carros-chefe, né? São 3 carros-chefe nossos hoje aí, né? A lona, o adesivo e o ACM. E vamos estar batendo papo também referente ao PVC expandido e ao acrílico aí, né? Num dia apropriado só para os dois, né? Que é o que complementa aí o nosso faturamento. Isso, exato. É o material de nossa importação, né? Então tá. Então hoje nós vamos falar sobre o vinil autoadesivo, que tem aí a sua particularidade, e eu até desconhecia a aplicação total do ACM, né? Do vinil. Então vamos lá. O que é de verdade, o que é esse O vinil autoadesivo, ele é um material laminado, né? Ele tem um processo ele é feito através de um processo de laminação, através de uma calandra, né? Onde se junta o filme, que é um filme de PVC, que ele varia de espessuras aí desde 0,6 até 0,20, dependendo o tipo do material. Junto com esse filme, ele é aplicado uma cola, que é a cola do adesivo, né? Por isso que tem o nome de adesivo, né? É o vinil autoadesivo, justamente por isso, por causa dessa cola. Uhum. E essa cola ela pode ser tanto a base d'água como a base de solvente. Isso é um ponto interessante que tem muita diferença isso aí durante a aplicação. Mas hoje, ainda mais lá para frente, eu vou falar um pouco mais do que muda nisso. E ele é laminado num papel, que a gente chama de liner, né? Que esse liner pode ser de papel couché, pode ser de PE e pode ser de um papel tipo um sulfite, que não chega a ser um couché, e pode ser de craft também, tá? Que é onde ele tem uma camada fina de silicone para ele não colar na cola ali como se fosse uma etiqueta. A gente pegar uma etiqueta aí de papel aí, colar numa superfície, a gente for tirar ela rasga, né? Então, para não acontecer esse processo do papel rasgar durante você tirar o adesivo do liner, ele tem uma camada de silicone. Durante o processo de fabricação, quando o adesivo é calandrado, é que a gente não vai conseguir aqui nessa live mostrar uma imagem, né, Reinaldo, de uma calandra, né? Mas quem quiser pesquisar, achar, é só digitar no Google aí, calandra de autoadesivo, aí que você vai ver o processo de uma calandra aí, como que é feito. Então é como se fosse um cilindro de pão, onde ele vai juntar, em vez de ele cilindrar a massa, ele vai juntar o filme, a cola e o liner. E esse mesmo processo de fabricação é feito a lona e o ACM, por incrível que pareça, né? Eles são materiais calandrados e laminados, né? No vinil, tanto no adesivo de impressão, o filme pode ser branco ou transparente, e a cola pode ser transparente, cinza ou preta. Aí, em determinada aplicação, aí, ele tem essa diferença, né? Porque seria um adesivo de cola cinza, seria um adesivo blackout. Depois, mais para frente a gente vai falar também. Então, é onde pigmenta a cola para poder ficar com o filme fazendo esse efeito blackout. Não é o filme que tem um fundo preto, é a cola que é pigmentada. Tá? Muita gente confunde. Tá, mas esse vinil, eu entendi isso que você falou, mas ele é oferecido também em cores, Sim, por exemplo, vem o vermelho, sim, vem o preto, vem o azul. Existe essa possibilidade. O decorado hoje, ele é feito através de como se fosse um papel de parede, ele é feito através de um sistema de impressão digital. Igual você faz a propaganda ali do Homem-Aranha, ali faz um desenho do Homem-Aranha, um desenho do Capitão América, do Homem de Ferro. Você pode fazer uma arte abstrata, você pode fazer um floral. Então, o nosso cliente,
o nosso cliente pode fazer isso, essa impressão, e atender o cliente dele na casa, a gente no atende, escritório? hoje a gente atende alguns clientes que vendem muito isso na internet, né? Que eles vendem o papel de parede na internet. Então você entra no site da pessoa lá, escolhe o desenho, ele já vem para você impresso, você só aplica. Na forma colorida, existem fabricantes que fabricam apenas os adesivos coloridos, tá? Então seria aí Imprimax, Altac, Aplique, Oracal. Então são adesivos que eles são já feitos na cor. Então muito cliente nosso usa esse material para fazer envelopamento automotivo, personalização de fachada, então, onde você vai usar ele para recorte eletrônico. Você não vai fazer impressão. Aceita impressão? Eles aceitam a impressão, tanto base de solvente como base como UV. Mas 80% de quem usa esse material, ele usa para fazer o recorte eletrônico. O que é o recorte eletrônico, Gris? Recorte eletrônico é um equipamento que é a plotter, que ela tem uma lâmina na ponta, que ela vai fazer o recorte de um arquivo que foi feito no Corel ou no Illustrator. Então ele vai fazer o recorte ali do nome lá, vai escrever Reinaldo. Você vai recortar na plotter, vai recortar o Reinaldo, você vai destacar o excesso do material e vai passar uma máscara transparente ou de papel para fazer a remoção do liner para aplicar no substrato. Então Então eu pedi o envelopamento de um frigobar, foi usado o vinil dele. Sim, então. pode Preto, ser. Se você tivesse feito um frigobar adesivado lá da Heineken, que muita gente faz hoje, né? Ele seria impresso, ele não seria um adesivo colorido, ele seria um adesivo branco impresso numa impressora de grande formato, isso que está com a arte. Porque está com a arte, né? Esse o vinil hoje ele está inserido muito no mercado de decoração, não só para propaganda, mas vitrine mesmo no shopping. Você vai no shopping, você vê uma vitrine decorada lá, é um adesivo impresso, um adesivo recortado, mas mais voltado ainda para a parte de decoração. Tem muito cliente nosso que faz quadro impresso no vinil, ele cola ali no Duratex e moldura e vende, né? Aplicação em vidro mesmo. É uma infinidade de material que você pode estar fazendo impressão aí, que fica legal, né? Não, bacana. Por que eu perguntei? Porque eu vi uma loja exatamente de decoração, onde tinham vários quadros, e a pessoa me disse, né? Inclusive tinha rolo que era desse vinil, né? E esse vinil, ele pode ser aplicado na parede, então, direto. Prepara a parede e faz a aplicação. Nem todo vinil pode ser aplicado em parede, tá? Isso muita gente faz aplicação, mas com material que não é recomendado para a parede. A Unitrama lançou em 2020 para 2021, na época da pandemia ali, no final, já estava com o bicho pegando de pandemia já. Então chegou para a gente, foi no começo de 21, a gente lançou um adesivo próprio para aplicação em parede. Qual que é a diferença dele dos outros? Ele tem uma cola diferente, é uma cola própria para aplicar lá. Até a gente fez um cliente nosso de Ribeirão Preto, eu estive lá com um mês atrás, eu acompanhei, ele pegou uma parede, igual essa parede que está atrás de mim aqui, ó, que é um tijolinho à vista, ele fez a aplicação com esse adesivo nosso, aplicou nessa parede, ele moldou inteirinho o adesivo. Se fosse um adesivo convencional, ele não faria esse serviço. É um adesivo próprio para aplicação em parede. Então, é um adesivo que a gente recomenda hoje para quem trabalha com essa parte de decor, né, de fazer, em vez de comprar papel de parede, fazer a impressão no vinil é um adesivo que a gente indica, tá? O pessoal pode procurar a nossa equipe de vendas aí, procurar pelo UTC em WD. É um material próprio para isso, próprio para decoração. Show. Fugindo agora da composição ou da preparação, como é feito, existem diversos tipos desse material? O vinil ele muda, tá? O vinil adesivo ele vai começar, ele tem, como posso dizer, ele tem várias classes, né? É como se fosse comparando uma pessoa leiga para ter uma ideia mais fácil. É como se fosse o carro. Existe o carro de entrada, que é um carro popular, um carro lá um pouco acima ali do popular, um sedã médio, um carro médio, um carro clássico, um SUV? carro top. SUV e um carro top, né? Então, como que a gente classifica no vinil? No vinil existe o adesivo de linha econômica, que é um adesivo para 6 meses de durabilidade.
E geralmente é um adesivo de película 0,8 com liner 100 gramas, tanto com acabamento brilho como acabamento fosco. Todos os que eu vou falar agora, eles têm esse acabamento, tá? Sempre brilho ou fosco. Acima do econômico, que é o adesivo para 6 meses, tem um adesivo de linha promocional, que o adesivo de linha promocional é a segunda classe de vinil. Depois eu vou explicar como é que é diferenciado essas classes, como que é feita essas classes, né? O promocional ele vai variar de 1 ano de 12 meses a 18 meses, dependendo o distribuidor e o fabricante. Ele tem essa classe por causa da qualificação do PVC que ele trabalha. Depois do promocional existe o adesivo monomérico. O adesivo monomérico já é um adesivo para 24 meses de durabilidade. Isso sempre falando de durabilidade externa, tá? Porque a durabilidade interna não vai ficar interno, não vai ter intempéries de chuva, sol, de tempo, então ele não tem essa diferença. Depois do monomérico existe o adesivo polimérico. O adesivo polimérico já é um grau de PVC já mais puro, um PVC que não tem material para fazer volume ou para quebrar a cadeia dele. Então o polimérico ele é um adesivo que vai ser para 5 anos, tem alguns fabricantes que dão até 7 anos de garantia no polimérico, que dependendo da classe do PVC, como no monomérico e no promocional, pode ser essa garantia. E acima do polimérico, que seria a Ferrari dos adesivos aí, seria o adesivo Cast, né? Que é um adesivo até para 10 anos de durabilidade externa. Que é um adesivo que o pessoal usa muito para envelopamento automotivo, para vacuumform, para fazer letra por dentro do vacuumform, em vez de pintar, fazer a adesivagem ali, né? E como que a gente classifica esse material? Como que esses materiais são classificados lá na fábrica, lá de filme, né? A primeira classe de vinil, tirando o cast, que é um processo de fabricação diferente, eles são todos fabricados da mesma de processo de calandra, com exceção do cast, que é um processo de fabricação diferente da linha econômica até o polimérico, eles são fabricados no processo de fabricação cast, tá? Cast não, de calandra. O que é a calandra? Você pega a massa de PVC e vai cilindrando como se fosse cilindrar uma massa de pão. Ela vai abrindo. Conforme ela vai abrindo, ela tem memória. Pode ver quando a mãe nossa lá, a avó está fazendo pão, ela está cilindrando o pão, a massa vem voltando. Ou pão ou macarrão. A massa estica, mas ela volta. E na linha de vinil é assim também. Você está abrindo a massa ali, está esticando. A primeira massa que você abre, você vai fazer o adesivo polimérico. Porque a quebra de molécula da massa de PVC. Né? Lembrando que o filme do adesivo é sempre PVC. Existem outros materiais, mas são processos de fabricação calandrado, mas que não tem como você fazer esse processo. É só algum tipo de película, né? Que seria no caso do poliéster, um PTG, né? Mas não vamos entrar nesse assunto também, porque é mais complexo, é um material que a gente nem trabalha, então não vale nem a pena a gente perder um pouco de tempo nisso. Então, dessa linha de polimérico, que é esse processo de calandra, você vai tirar o filme ali para fazer o adesivo polimérico, e o que sobrou você vai voltar para um processo de derretimento da película, onde se faz o monomérico. Uhum. Aí você vai fazer o monomérico. Então você quebrou a cadeia de molécula do PVC pela segunda vez. Então já não é um PVC 100% puro. Do monomérico, você fez o processo, abriu ele ali, você tirou o filme, o que sobrou dele, você vai fazer o promocional. Você está descendo. Você vai descendo. Então, o que sobrou do promocional? Aí você quebrou a cadeia pela terceira vez. Ah, Christian, mas não vai cair tanta qualidade? Muita fábrica, inclusive a fábrica nossa, por pedido da Unitrama, ele coloca um pouco de PVC puro nesse material para fazer o adesivo intermediário. Então, é aquilo que eu falei lá atrás. De 12 meses, ele vai para 18. Então, ele tem uma garantia um pouco melhor. E isso, conforme a gente vai quebrando essa molécula, Reinaldo, você vai mudando a cor do PVC. Então, ele começou lá com um branco, bem branco mesmo, aquele branco bonito, você fala, não, esse é branco. E ele vem baixando. Do monomérico, ele já é um pouco menos branco. No intermediário, se você não colocar um pouco mais do produto puro, ele vai ficando mais azulado, até chegar no promocional, que chega a ser quase um azul. Então tem muito concorrente nosso que vende adesivo branco, não é branco, que é azul. É igual você pegar uma camiseta de algodão, 100% algodão, branca, e ir lá usando ela vai amarelando com o tempo, né? Vai. Então, esse é o mesmo sentido. Então, o que sobra daí do intermediário, você vai fazer o promocional. A Unitrama trabalha até essa quarta quebra de molécula. Tem muito fabricante que trabalha até a quinta, sexta, sétima quebra de molécula.
Só que daí vai chegar num processo que vai quebrando tanta molécula do PVC que ele não consegue mais pegar tinta durante a impressão. Então muita gente faz isso e tinge esse material, que é onde se faz o adesivo colorido promocional, que é um adesivo para 6 meses, que a pessoa vai fazer o recorte eletrônico lá, vai passar 4 meses, o adesivo encolheu um dedo. A gente fala, o adesivo encolheu demais. É porque é aquilo que eu falei lá atrás, no começo. Você calandrou o pão, você cilindrou a massa de pão, você cilindrou o PVC. A tendência é ele vir retraindo. Então você quebrou tanta molécula desse material que chegou num ponto que ele não tem memória mais nenhuma. Então ele vai recolher inteiro. A intenção dele é voltar para a forma que ele era antigamente. E o cast é um processo de fabricação diferente. Como que é o processo de fabricação do cast? Ele é uma fabricação balonária. Então ele vai pegar a massa de PVC pura, você vai inflar ele, e como você inflou ele, ele perdeu completamente a memória. Então ele não vai retrair. É onde você vai tirar o filme e você vai fazer a película cast. A película cast ela vai ter 0,6 ou 0,5 milímetros de espessura. Então ela é quase que um fio de cabelo mesmo. É bem fina mesmo. Então é um adesivo que a gente, quem usa para quem precisa uma aplicação de alta performance. Alta temperatura, baixa temperatura, ele aguenta. Não é qualquer um que faz também, então. Não é qualquer um que consegue aplicar esse material. Tem que ser um profissional bem capacitado mesmo para aplicação, porque senão não vai conseguir aplicar, porque é um material mais minucioso para aplicar, né? E tem que ter ferramentas próprias também para aplicação, tá? Que até a aplicação dele é um pouco diferente dos outros já. Uma pergunta. Tá. Independente se ele é o econômico, o promocional, existe uma preparação dessa base para receber esse vinil? Eu posso aplicar ele independente se é madeira, se é plástico, se é alumínio, se é... Tem que preparar alguma coisa? Dependendo do substrato, tem. É aquilo que a gente fala, né? Cada adesivo ele tem a sua indicação. O adesivo de 6 meses, ele é indicado para quê? O adesivo de 6 meses é indicado para você fazer uma aplicação que dure no máximo 6 meses. Então você vai aplicar ele no quê? Numa vitrine, num shopping, você pode aplicar, que você vai pegar uma promoção, uma Black Friday, que está batendo. Então, na última sexta-feira do mês de novembro, tem a queima de estoque. Então o cara vai fazer essa divulgação de 15 dias. O ideal para o cara usar, ele pagar mais. Usar um adesivo cash. Usa um adesivo promocional, mas ele tem que ter ciência que ele tem que imprimir, esperar secar, esperar lá o tempo de cura da impressão. Geralmente vai variar de equipamento para equipamento, mas o equipamento básico aí é pelo menos 12 horas de cura de impressão e o cara vai aplicar no substrato. Ele não pode ser aplicado, esse material não pode ser aplicado em substrato poroso, porque ele tem por causa da configuração do material em si. É um adesivo que tem uma gramatura menor de cola para ele ficar mais barato. Ele não pode receber uma carga muito grande de impressão de tinta, porque o liner dele é 100 gramas. Então a tendência é o liner dele canoar. Uhum. E a película em si ela é 0,8, mas ela foi quebrada as moléculas já. Então ela não vai aguentar muita carga de solvente. No adesivo promocional de 18 meses, a indicação dele é um pouco maior do que o econômico, né? Então você pode aplicar ele num carro que vai ficar pouco tempo adesivado, vai ficar até máximo 1 ano adesivado. Você pode aplicar numa vitrine que vai ficar com uma duração maior, que vai pegar o sol ali, que vai esquentar. Então, se eu entendi o que você está me dizendo, por mais que... Vamos lá, digamos que eu vá fazer eu vou fazer uma campanha promocional, mas eu vou aplicar numa parede de cimento, ou vou aplicar numa parede porosa. Não adianta eu querer colocar o promocional. Eu vou ter que investir um pouquinho mais, porque senão eu vou colocar e ele vai soltar. Igual visitando o cliente, igual eu visito bastante, o cliente falou isso para mim. Falou, Christian, eu estava usando esse material aqui, esse material seu, cara, usei um tempo, deu certo. Ele estava usando o Unipro, que é o adesivo nosso para 18 meses. Deu certo, mas, cara, não vai mais, não cola. O cliente de Santa Catarina, que é uma região bem úmida. Uhum. E eu falei, cara, esse adesivo não pode ser colado aí. Ele falou, por quê? Porque a quantidade de cola por metro quadrado dele é menor. E a cola dele não é tão potente assim para você colar nisso. Mesmo se for para você colar para retirar daqui 4 meses, ele vai descolar. As pontas do adesivo começam a descolar. Foi onde a gente desenvolveu o UT100WD para esse tipo de aplicação. O que é o UT100WD? Ele é um adesivo monomérico, então ele é adesivo para 2 anos externo. Ele é um adesivo de cola cinza. Por que cola cinza? Porque é um adesivo para decoração.
Então, se o cara tem a parede ele vai fazer a aplicação lá no cliente, o cliente nosso vai fazer a aplicação no cliente dele, a parede está com uma tinta, está com fundo, a cola cinza não vai deixar que aquele fundo passe para a impressão, passe para frente do material. Então, ele é cola cinza justamente por isso. E ele tem uma quantidade de cola muito superior por metro quadrado. Então, é quase que o dobro de quantidade de cola que um adesivo normal tem. Então, ele não vai soltar. Você pode aplicar ele numa parede, Reinaldo, que seja sem tinta, que seja só no reboco. Você tira lá, tira um pouco daquele excesso de areia que tem, quebra, né? E ele vai colar tranquilamente. E é um adesivo que ele é para essa finalidade, né? E falando de tratamento... Por isso que eu sempre falo com a nossa equipe de venda, vocês também, com certeza, né? Tem que tentar entender por que o cliente está pedindo esse material. Exatamente. Porque ele tem a aplicação correta para você não errar na venda. Exatamente. A gente desenvolveu isso, pô, vai para a China, corre atrás, se fala com o fornecedor, a gente desenvolve o material em cima da necessidade do cliente. Então a equipe de vendas tem que passar, bom, qual que é a sua necessidade? A minha necessidade é um adesivo para parede. Não, então você tem que usar esse material. Hoje para parede. E é um... Que parede, né? Porque tem a tipo parede que é concreto puro, tem a rebocada, tem a madeira. Exatamente. E a gente desenvolveu esse material em cima dessas necessidades porque a gente tinha muita dor de cabeça com a aplicação errada do cliente. Não, então vamos desenvolver um material próprio para isso. Eu voltei nesse cliente depois, quando a gente lançou o WD, esse cliente lá de Santa Catarina, e ele fez a sala dele inteirinha. E tinha um mofo na parede de tanta umidade, em Joinville, imagina tanto que chove. Vocês todo mundo aqui conhece Joinville, mas Joinville todo dia chove, pior que Curitiba lá. Mofo é o que mais tem. Ele aplicou adesivo na parede dele lá e falou, cara, esse adesivo aqui é o melhor adesivo do mundo. Ele falou desse jeito. Hoje, muito cliente nosso, o Rodrigo até testemunha para falar, não compra mais outro material nosso se não for o WD. E por incrível que pareça, ele não é o nosso adesivo mais barato, ele é o adesivo que a gente mais vende hoje. Uhum. Por causa de qualidade, questão da cola, de durar. Então, muito cliente nosso hoje usa esse adesivo hoje pro dia a dia, né? Ele usa para aplicação tradicional, por questão da cola ser mais forte. Não tem conversa. Quem busca preço tem que abandonar a qualidade. Exatamente. A gente vai falar muito disso na CM. No dia que a gente for falar da CM, a gente vai falar desse ponto. Você quer qualidade, você vai pagar mais caro. Não existe uma outra fórmula para isso. Não existe. Qualidade tem custo. E tem, Reinaldo, falando um pouco mais de tratamento para superfície, para aplicação de vinil, existe promotores de aderência, ou primers, que você pode aplicar antes, no substrato antes de aplicar o adesivo, tá? Da mesma forma que você vai aplicar um primer para colar uma fita dupla face, para fazer uma fachada de ACM, você pode usar o primer para aplicar o adesivo em cima depois. O ideal é, quando você for fazer qualquer tipo de aplicação de vinil, é você desengordurar o substrato. Vai colar numa chapa de alumínio. A chapa de alumínio, geralmente, ele tem um óleo, uma camadinha bem fina de óleo ali, como se fosse um ionizante ali, para não riscar, para não ter atrito, né? Mas você tem que tirar essa gordura do material. Passar ali um álcool, um óxido propílico, um desengordurante, para depois aplicar o material em cima. Então, esses são cuidados que muito cliente não tem. Ele acha que é pegar o adesivo, imprimir e aplicar. Não é por aí. Tem que fazer esse pré-tratamento também. Às vezes é até má informação do nosso cliente, porque o cliente nosso também, muitos clientes nossos, ele tem a formação de arte finalista e tal, mas ele não tem a formação de entender como que é fabricado um vinil, né? Muitos casos também é erro até dos distribuidores, como o nosso, de não oferecer um treinamento para isso. Mas hoje na internet você acha tudo mais fácil, né? Se colocar na internet lá, aplicação de vinil, tem 1 milhão de formas de como aplicar. Quando eu aprendi, não tinha nada disso. Na raça, né? Alguém te ensinava. Hoje não. Mas tem o perigo também, né? Na internet hoje você acha qualquer coisa. Você acha qualquer coisa. Acha o bom profissional e o ruim mesmo, né? O Leandro falou um negócio interessante aqui na nossa conversa, que muitas vezes o mais alto não é realmente simplesmente está pagando mais caro, porque o custo-benefício compensa. Exatamente, o custo-benefício. E o mais alto, às vezes, você comprar o adesivo cash, você não saber aplicar, você vai ter prejuízo. Porque você vai pagar aí
Eu vou fazer, fazer uma comparativa. Hoje o TCMWD está na casa de uns R$ 11 o metro quadrado. Um adesivo cash é na casa de R$ 105 o metro quadrado. Olha a diferença de preço de um para o outro. E já pensou você comprar um adesivo de R$ 105 o metro quadrado, uma bobina vai sair coisa de R$ 5.000, R$ 6.000 uma bobina, e você usar o material e perder todo o material que você usou. Olha o retrabalho, o prejuízo que você vai ter por não saber o material certo de estar usando. Né? Então, pô, da época que eu vendia, eu vi muito cliente de chegar, ligar, falar comigo, falou, Christian, qual que é o adesivo mais caro que você tem aí? Por que você quer o adesivo mais caro que eu tenho aqui? Você vai adesivar um caminhão? Vai adesivar um avião? Não, cara, que eu tô tendo dor de cabeça com isso, com isso, com isso. Eu falei, não, não é por aí. Tem outro material que você pode estar usando que vai te resolver o problema. Então, acho que a indicação ali, o posicionamento para o cliente, acho que é fundamental também. Sem sombra de dúvida. Tem alguma coisa que você quer falar, Claudeir? Eu acho que é muito pertinente a colocação que o Christian fez do vendedor, né? No ato do contato do cliente, fazer a pergunta, né? Onde será aplicado esse adesivo? Né? Porque muitas vezes o cliente ele não tem esse conhecimento que o Christian passou do substrato, de onde pode ser aplicado. Então ele tem aquele comodismo, né, de sempre pedir aquele mesmo adesivo e achar que aquele adesivo ele serve para qualquer substrato que ele queira aplicar, né? E na verdade não, na verdade assim, por isso que eu sempre tenho comentado com o pessoal da equipe que sempre pergunta, né? Tanto a lona como o adesivo, né? Em que você vai aplicar? Onde vai ser instalado, né? Então é muito viável, né? A gente tá falando sobre isso e cada vez mais as pessoas ficando orientadas de como proceder, né? De como realmente aplicar o material. Ô, Christian. Oi. Como que é o nosso material diante do concorrente? O que a Unitrama tem a oferecer a mais com o nosso produto em relação ao que o mercado tem? Hoje, a gente tem uma linha bem ampla de material, falando de vinil, a gente tem adesivo hoje para tudo que é tipo de aplicação. A gente tem uma fábrica que fabrica o nosso material, ele é chinês, nosso adesivo é chinês, mas ele é todo fabricado em cima do know-how de adesivo europeu. Tanto que a gente vende, a gente distribui no Brasil o Inflex, que é fabricado por esse fornecedor nosso, que ele é feito em cima de padrão europeu de qualidade. O liner dele tem a metragem marcada, ele tem boletim técnico em todos os idiomas, isso falando do Inflex. Mas o nosso material, ele tem um know-how de fabricação em cima disso, e o fornecedor fabrica para a gente esse material. O que ele fabrica para a gente, ele não fabrica para um terceiro, tá? Ele não fabrica para outro distribuidor. Então hoje a gente, falando de vinil, a gente briga aí com o que tem de melhor no mercado. A gente foi distribuidor da Avery durante um certo tempo, a gente não é mais distribuidor da Avery, paramos de vender Avery, porque a gente é um concorrente da Avery. A mesma linha de material que a Avery tem, a Unitrama tem. Então, a Avery tem um adesivo de entrada? Tem, a gente também tem. A Avery tem um adesivo para carro? Tem, a gente também tem. A Avery tem adesivo para parede? Não, a Unitrama tem. Então, são diferenças que a gente tem, que muitos outros não têm. A gente começou, a empresa tem 10 anos, a gente correu muito atrás dos outros. Hoje não, hoje tem muita gente que corre atrás da gente. Então a gente lançou o adesivo próprio para impressão com corte e contorno, que um concorrente hoje, o maior concorrente nosso de vinil, copiou da gente esse material. Ele copiou bem frisado. da gente. Ele bem copiou frisado. da gente o material. E a gente tem adesivo para tudo isso, né? Tem o Economy Gloss, que é o adesivo promocional, que a gente só tinha, que é o econômico, né? Que só tinha dele de brilho. Agora em janeiro chega ele fosco também. Tem o Unipro, que é um dos mais vendidos, que é o adesivo intermediário, brilho e fosco. Aí tem a linha UT100, que é a maior linha de vinil que a gente tem, né? Que ele vai ter desde o transparente, brilho e fosco, até o WD de parede. Então tem na linha do UT100, que é o monomérico, né? Blackout brilho, blackout fosco, esses de cola preta. Transparente brilho, transparente fosco. O WD para parede. O RE, que é o removível. É um adesivo que você pode colar. Quando você for remover, ele não vai deixar cola. Muita gente usa para bus door. O cara quer fazer aquela campanha atrás do ônibus lá.
a propaganda da faculdade, da loja de carro, e quando ele vai tirar, não vai deixar cola nenhuma, é um adesivo próprio para isso. Tem um adesivo próprio para corte e contorno, que é o T100SG, que muito cliente tinha esse problema, né? Ele fazia impressão e não podia recortar. Até que a gente acontecia isso na questão da Mimac, né? Pô, a gente vendia um equipamento que era o carro-chefe de venda, que era que é a CJB 150, 160, que é uma impressora que imprime e já recorta. É uma impressora que tem uma ponta de recorte junto com ela. E a gente não tinha um adesivo que o cara podia já imprimir e recortar. Pô, mas como que a gente vende o negócio e não vende a mídia, né? Aí, em cima de pesquisa, em cima do que o WD tinha apresentado, a gente desenvolveu esse material. Então, para quem faz rótulo, muito cliente nosso faz aqueles rótulos lá. Na pandemia cresceu muito isso. Aquela pessoa que está trabalhando em casa, que faz lá a embalaginha de perfume, embalaginha de shampoo, faz lá o iFood para vender, que é colocar a etiquetinha dele lá na embalagem. Então, ele precisa daquele trabalho feito na hora. Então, e é tiragem pequena, não começa fazendo uma gráfica. Ele vai na empresa de comunicação visual, o cara imprime, ele tinha que esperar pelo menos um dia para poder recortar. Agora não, com esse material você já imprime e já recorta. Já entrega para o cliente ali e sai satisfeito. Assim, nós estamos na vanguarda e podemos empatar. Não estamos atrás em nada. Nada. Exatamente. E como eu falei, a gente correu atrás de muito já. Hoje não. Hoje já corre atrás da gente. Chegar no ponto... Vou fazer uma brincadeira aqui, até de copiar a postagem nossa de mapa da feira que a gente expôs, copiaram, colocando até o nosso stand. Só trocaram a logo só Pode falar quem foi? Não vamos falar quem foi, não vamos falar. Não, se alguém quiser saber, me pergunta depois no inbox, lá no WhatsApp, lá que eu falo. Eu até provo. Prova. O melhor é isso, é que pode provar. Pode provar. Então, eu acho que a gente... Com o vinil, a gente chegou nesse patamar, né, Reinaldo? A gente briga com multinacional, pô. A gente não tem um adesivo que vai brigar com o Oracal ainda. Mas a gente tem o que briga com a Eve, que briga com a 3M, que briga com a Ritrama, que são todos materiais de qualidade europeia. São fabricados na China, mas com qualidade europeia, né? Com a chancela europeia, que muito cliente comprava por causa do liner. Eu compro 3M. Pô, a qualidade do adesivo, o Claudio vendeu 3M, ele sabe. A qualidade do adesivo, cara, era muito ruim o material. Mas era 3M. Então o cliente falava, pô, cheguei a visitar cliente, enchia a boca. Enchia a boca. O cliente falava. No cartão da empresa do cara tava lá, convertedor 3M. Pô, meu material é melhor que esse, cara. Não, mas é 3M. Mas hoje nós estamos no caminho também, né? Estamos no caminho. E depois desse bate-papo aqui, os vendedores estão ferrados comigo. Vixe. Eles prepara o hipogloss. Pode preparar. Estocagem. Como que é? O camarada compra da Unitrama, a Unitrama tem o seu método de estocagem, né? Mas aonde é que o cliente nosso lá na empresa dele, como que ele faz para estocar esse material lá por quanto tempo? Reinaldo, isso é um cuidado que não é todo mundo que tem, tá? Não é todo cliente nosso que tem. Quem tem, geralmente, esse cuidado são as grandes contas que estocam na empresa deles o material, né? Tá certo que tem muito cliente nosso que trabalha com o nosso estoque. Mas mesmo ele trabalhando com o nosso estoque, ele tem que ter um certo cuidado do material depois que ele está fora da embalagem na empresa dele. O ideal de quem não tem um estoque próprio, livre de calor, de excesso de calor, o vinil ele não pode ficar estocado num lugar onde tenha um excesso de calor muito alto. Tanto que a gente até mudou a filial lá de Cuiabá, a gente deixou o material numa sala própria para que elimine o calor, porque é um lugar muito quente. A gente climatizou a sala por causa disso. O ideal, para quem não tem esse estoque apropriado, é estocar ele dentro da própria sala de impressão da máquina, onde fica o equipamento de impressão. Porque a sala da máquina de impressão tem que ser climatizada. Tem que ter um ar-condicionado ali, tem que ter uma certa temperatura ali, uma certa umidade também. Então é interessante o vinil estar armazenado ali dentro. E sempre livre de poeira. Porque ele pode ser que pegue poeira e depois ele não pegue tinta, né? Então tem muita gente que deixa o adesivo ali de qualquer jeito estocado, ele vai imprimir da mancha, ele já liga pra gente, liga pro vendedor. Pô, velho, o adesivo tá dando mancha. O adesivo não tá colando. Vem atrás de RMA. Mas muitas vezes o RMA acontece por questão de armazenagem do cliente. O ideal também, que eu costumo sempre falar,
o cliente ele vai fazer um serviço, ele tem um material para ele imprimir todo aquele serviço. Ele não começar aquele serviço numa bobina e terminar em outra. Porque se ele começou naquela bobina, ele comprou aquela bobina com a gente, ele começou a imprimir, acabou, quando ele pedir outra bobina, pode ser que venha de lote diferente. E pode ser que não bata a cor da película. Então pode influenciar na impressão depois. Se for uma imagem casada, que tem que fazer sobreposição ali, pode ser que dê diferença na cor da impressão. Então o ideal é isso, estocar o material. Quem não tem condição, quem não pode fazer uma sala própria para estocar o material, que fique longe de calor, ali longe de umidade, e ele estocar dentro da sala de impressão. O ideal é isso. É o tipo de coisa que a gente comenta não só no vinil, né? É fazer a compra adequada ao projeto todo para evitar esse tipo de aborrecimento, transtorno, né? Exatamente. Pô, eu entendo assim, o birô, o cliente nosso, ele tem que ter o maior respeito que for pelo material que ele comprou, pô. Aquilo ali que vai gerar dinheiro para ele. Sim, senhor. Ele pagou pelo material do distribuidor e ele não vai zelar pelo material, ele vai ter dor de cabeça lá na frente. Pô. Aí entra todo aquele processo de retrabalho, que o cara não coloca no custo dele final, que em vez de ele ganhar dinheiro, ele está perdendo. Imprime 1, 2, 3 vezes lá. Exatamente. O lucro, a rentabilidade dele já foi para o espaço. Já foi para o espaço. E às vezes porque ele não teve o zelo certo na hora de cuidar do material lá na sala, né? Na sala de impressão dele. E até o profissional que ele contrata para manusear, para trabalhar com o produto, né? Aham. Porque exatamente. É lógico, os pequenos, geralmente o camarada é o que faz tudo, né? Mas Sim. Esses birô um pouquinho maior já tem o profissional, que muitas vezes não é tão profissional assim. Não é tão profissional. Perde o produto, acoberta a perda, faz de novo. Nesse ponto, o birô menor ele leva uma vantagem porque geralmente é o dono que está imprimindo. Sim. Ele que está cuidando do equipamento dele de impressão e ele que está cuidando do material dele que está botando para imprimir, né? No birô maior, não. Se o cara não tiver um controle ali, uma planilha de um almoxarifado com chave, um cara próprio do almoxarifado que cuide do que está saindo ali, esse assunto que você tocou mesmo, Reinaldo, vai acontecer mesmo. O cara imprimiu errado, vai ali, corta, joga fora, né? Joga fora, com certeza. Fora. Você, dependendo da arte que você está imprimindo ali, uma bobina você faz muita coisa e de repente ele pensa que tem, não tem mais a bobina. Não tem mais. Por quê? Retrabalha. Legal. Reinaldo, só um minutinho. Queria pedir para o pessoal aí que tá acompanhando com a gente a live aí, tiver dúvidas, aproveita aí o Christian para tirar. Nós temos pessoal novo na equipe de vendas também, que às vezes no dia a dia a gente não consegue esclarecer tudo. É um momento bacana aí, também tem alguns clientes que estão participando aí da live, que quiserem formular alguma pergunta, deixar aí, a gente está aí também, o Christian tá aí para esclarecer. Sim, eu tenho um material legal que o nosso marketing fez no ano passado. Eu tenho comigo, mas eu mando até no grupo da empresa lá. Se alguém quiser, se não conseguir também, depois me pede que eu mando. Que a gente fez um quadro de compatibilidade da linha nossa de vinil com os concorrentes. Então tem lá o Economy Gloss, qual que são os contratipos do Economy Gloss? O Unipro, qual que são os contratipos do Unipro? A linha UT100, qual que são os contratipos da linha UT100? Aí tem toda a parte de garantia deles, né, o que abrange, e como que é o material. Só não vai ter o tipo de aplicação, que isso aí vai ter no nosso site, tem os boletins técnicos lá que pode estar fazendo download. Mas essa tabela de contratipo eu tenho, isso é um material bem legal, cara, isso ajuda demais. Ô, Christian, esse material você pode deixar disponível no site também, para quem quiser fazer download. É que a gente não quis deixar no site porque tem o nome dos concorrentes. A gente não quis deixar no site por causa disso. Mas tem o quê? Tem o nome dos concorrentes no material, dos adesivos dos concorrentes. Então é legal o vendedor ter como ferramenta dele isso aí, né? Mas isso que eu ia falar, é uma tarefinha de casa, né, Christian? Tarefinha de casa, põe uma cola. Isso é uma cola. Não, mas você passa pro vendedor e ele replica. Esse negócio anda aí no Brasil inteiro, meu amigo. Uma vez que está no celular de um... Está no celular de todo mundo. Espalhado. Verdade. Né? Viral. É o viral que fala, né? É o viral. É isso mesmo. Bom, peraí, deixa eu ver se tem uma pergunta aqui. Não é uma pergunta. É um elogio.
Tecmax Solar, elogiando o pessoal de Cuiabá. Muito bom. Receber elogio é a melhor coisa que tem. Mas podemos ser criticados também. Sim, tá aqui para tudo, pô. Não é só elogio, não. Pode falar, ó, se colocar uma cara aqui... comprei um adesivo lá que não funcionou. A gente vai entender por que não funcionou. Exatamente. Dizer que não funcionou não significa que não funcionou. Exatamente. Exatamente. Legal. A gente não falou, Reinaldo, a gente estava falando do adesivo colorido. Tem uma linha de material que a gente não trabalha mais, a gente tem alguma coisa de estoque, acredito eu ainda, que é a linha de refletivo, tá? O vinil refletivo, como eu falei lá atrás de películas, do processo de fabricação de película que existe, o refletivo não é um PVC, ele é um material mesclado com vidro e filme, que é onde reflete, tá? Que é essas placas de sinalização. Esse é um material que é usado muito em rodovia, né? Que é aquela que o cara bate a luz do carro ali, ele dá o sinal de luz, o negócio acende. Aquilo ali é um vinil. O vinil não, é um filme, né? A gente pode dizer, é uma película refletiva. A gente vem... Tem ainda, Claudio, no estoque esse material? Não. Tem algumas cores assim. Acho que tem algumas cores sim, Cristian. Vou dar uma olhada assim, amanhã cedo lá. Mas tem alguma coisa lá. É um material que se usou muito já se usou muito. Hoje é meio difícil de vender porque tem muito fabricante que está no mercado e vende direto, né? Então, isso há coisa de 15 anos atrás, 20 anos atrás, se vendia muito nos distribuidores. Hoje não. Hoje é tudo venda direta. Mas é um material que se vê muito também. Se alguém tiver alguma vez for abordado algum vendedor, pô, vocês não tem mais refletivo? Tem a dúvida de como é o material, a gente explica ali, que é um material bem diferente também. Essas empresas de sinalização que tem aqui. Mas eu pensei que não era um adesivo, não. Para mim que era uma pigmentação diferente. Não é adesivo. Inclusive, essa placa nova do Mercosul é um adesivo. A gente até tem amostra na empresa lá, que o fornecedor queria que a gente comprasse para tentar vender, mas é uma máquina, não tem como entrar. Eu pesquisei muito isso. Eu cheguei a ligar no Denatran para saber, o cara foi justo, me falou, cara, você não vai conseguir vender para ninguém isso aí, você tá na mão da Dalming e pronto. Desse jeito. Fechado, né? É fechado. Envolve politicagem, né? Então a gente já viu como é que é. Né? Já. E não dá para entrar no mérito. Inclusive é de político, né? Inclusive é de político. Aí. Mas tá bom. O que faltou a gente comentar, Christian? Ou Claudio? Porque pelo que eu vejo aqui, nós conseguimos fazer um panorama legal. Reinaldo, acho que a gente só não falou... a gente falou dos materiais, do vinil, das linhas e tudo mais, mas a gente não falou com qual compatibilidade de impressão que eles são, tá? Hoje, toda a linha de vinil da Unitrama, ele é compatível com qualquer tipo de impressão que existe no mercado. Ele pode ser feito no offset, os adesivos nossos, eles são impressos, pode ser impresso no offset, eles podem ser impressos com impressão base de solvente e ecosolvente, que é o que mais tem no mercado, que é o tradicional. Eles podem ser impressos em impressão látex, que é uma linha de equipamento específico da HP. A Mimac tem também, mas deve ter só para prova de cor, não tem para impressão. Eles nem vendem muito esse equipamento, mas existe a possibilidade lá. Mas o mercado é focado mais em cima da HP. E a linha de impressão UV. Tá? O V flexível, nosso adesivo, ele pode ser impresso. Mas por que o V flexível, Christian? Porque existe ainda no mercado impressão UV só para rígido. Então, a impressão UV só para rígido, o adesivo ele vai pegar tinta, ele vai imprimir. Só que ele vai rachar. Isso é um problema da tinta, não um problema do vinil. Tá? Então, pode ser que ele rache ali, que ele craquele a impressão, mas nada a ver com o vinil. Ele vai pegar tinta por ser UV, mas ele vai craquelar por questão da tinta que ela não é para elasticidade. Né? Então não dá para recomendar. Não é recomendado. A gente não recomenda por isso. Eu vou imprimir uma UV plana. Pô, qual máquina que é a tua? Eu tenho uma Agfa da Purna que está usando tinta da Agfa, que é só para rígido. Posso imprimir vinil nele? Ele falou, cara, não pode. Você pode imprimir, mas isso é uma dúvida que você tem que tirar com o seu fornecedor de tinta lá. Mas a gente não recomenda. Se você aparecer na equipe de vendas isso aí, eles tiverem dúvida, pode me perguntar, que eu esclareço isso aí para eles aí sem problema nenhum, tá? Importante. O Ederval está pedindo para falar um pouco sobre a linha Inflex 2 de 200 e 3 de 200. É bacana, a gente não abordou isso aí, Reinaldo. O Inflex é um adesivo que a gente tem a distribuição no Brasil, tá? Eu posso responder o Jean? Pode.
Ô, Jean, não, cara. O pessoal usa 0,10 porque ele aquece muito, né? A impressão látex, ela é cura através de calor. O adesivo, ele esquenta mesmo. Pode-se usar intermediário e promocional por ser 0,8, mas o cliente tem que fazer um ajuste na temperatura da máquina. No próprio equipamento dele, no menu do equipamento dele, existem perfis de cor que ele pode usar na impressão, que ele pode estar usando na impressão desses materiais. Se o vendedor nosso ele pegar esse material que a gente tem aí dos contratipos, a gente especifica qual contratipo que ele tem no perfil de cor lá no menu da máquina, que ele pode usar o material nosso. A máquina imprime sim, 0,8, tanto o Economy Gloss como o Unipro, é só questão de ajuste, tá? De perfil. Na linha do Inflex, é um material que a gente trouxe para o mercado a partir do momento que a gente parou com a Avery, né? Quando a gente parou de trabalhar com a Avery, a gente quis trazer esse material para substituir algumas linhas da Avery que a gente não tinha no portfólio da Unitrama, né? E foi pelo nosso fornecedor, pelo nosso fabricante, oferecer esse material para a gente, dar a chancela de distribuição para a gente. Então, onde a gente tem filial, onde está a nossa matriz, a gente tem exclusividade em distribuir esse material. Se alguém do Mato Grosso perguntar, mas por que lá em Cuiabá tem cara que vende? Porque tem uma empresa em Goiânia, que tem uma filial em Cuiabá, que ele tem a chancela para distribuir em Goiânia, porque a gente não tem loja em Goiânia. Então, ele vende na loja de Cuiabá porque ele compra por Goiânia. É isso que acontece. Mas o Inflex, como tinha falado lá atrás, é um material que ele tem um processo de fabricação todo baseado em cima de adesivo europeu. É uma troca de tecnologia entre o nosso fabricante e entre um material que eles fabricam para o mercado europeu, tá? Então, é um material que o liner dele é craft, não é liner colchê, tanto a linha 2000, como a linha 2200, como a linha 3200, a linha 3200, né? O que é a linha 2000? A linha 2000 é um monomérico de 4 anos de durabilidade. Então, ele vai ser um contratipo do nosso UT100 GP? Vai. Só que ele é um adesivo um pouco melhor. Ele tem um PVC com uma qualidade melhor. Então, ele é um monomérico. Lembra como eu falei lá atrás de como que se faz o filme de PVC, né? Uhum. A gente coloca um pouco do monomérico no intermediário, né? O Inflex não. Eles colocam um pouco de polimérico no monomérico. Então, ele vai ficar uma cadeia de monomérico mais rica em PVC, com a molécula melhor. No 2200, é um adesivo que a gente tem para envelopamento intermediário. Ele não vai ser a aplicação em para-choque. A gente vende muito bem esse material, porque questão de custo-benefício é excelente. É um adesivo que ele não perde em performance para adesivo importado nenhum. Ele bate de frente com o Avery, ele bate de frente com o Oracal, ele bate de frente com o 3M J180, J30, J180. Questão de qualidade, que é um material que ele tem uma qualidade... A impressão dele fica muito bonita, tem um brilho muito legal esse material. Esse material ele está na segunda quebra de molécula ou está na terceira? Na segunda. Ele já é um polimérico. Ah, ele é um polimérico. Ele é um adesivo polimérico. Ele é cola cinza, por ser envelopamento ele é cola cinza. E por ele ser polimérico de primeira linha, a gente não indica ele para aplicação em para-choque por questão de aplicação. Tem muito aplicador que consegue aplicar esse adesivo em para-choque ou até mesmo em baú corrugado, mas ele não tem garantia para isso. A gente não dá garantia para isso. Para para-choque e para corrugado, o material que a gente dá garantia é o 3200, que ele já é um polimérico, ele é quase um cache. Ele não é um adesivo cache, mas ele tem espessura de cache. Uhum. O Christian, mas como que é assim? Como que ele não é polimérico, ele é quase um cache? Vamos voltar de novo. Ele é PVC puro, polimérico, com um material cache misturado junto. Então ele vai chegar numa espessura 0,6, ele tem a cola cinza e ele tem uma vantagem diferente do 2200, que ele tem um sistema de escoamento de ar, que é o bubble free que a gente fala, né? Então o adesivo, quando você vai espatular, ele não vai deixar bolha. E uma questão bacana desse material, ele tem a cola termoativada. O que é a cola termoativada? Isso é uma tecnologia que tem no material que você pode imprimir, você pode aplicar, remover ele do substrato aplicado, que ele não deixa cola. Ele não vai deixar cola. A cola dele só vai fixar a partir do momento que você aplicar calor. Uhum. Por isso que ele é termoativado. Então você tem que aplicar e vir meter calor em cima ali, senão ele não cola. O pessoal de Ribeirão Preto vende muito esse material já para quem está fazendo corrugado. Inclusive tem um
um cliente nosso de Bauru que conseguiu homologação desse material numa frota grande. Então, é um material que a gente está entrando forte no mercado, porque o preço dele também, Reinaldo, comparando com o que tem no mercado, tem um preço muito legal. Material que tem um custo-benefício excelente. E ele entrega bem competitivo. Ele entrega o que muito adesivo importado aí não entrega. No preço e na qualidade, né? E na qualidade, exatamente. A Print Mais aplicou no baú corrugado do caminhão deles esse material. Ficou sensacional a aplicação lá. Tem um vídeo também que o Júnior me mandou, eu mando para a equipe de vendas aí para divulgar aí. Ficou show de bola a aplicação. Bacana. Não tem mais nenhuma pergunta aqui na minha tela. Você quer comentar mais alguma coisa? Senão nós vamos encerrar esse primeiro episódio aqui e nos programar para quarta-feira que vem. Da minha parte está tudo certo aí, tá? Era isso aí, né, que eu queria passar mesmo, era isso aí. Quem tiver alguma dúvida aí, pode sentir a vontade de me perguntar, pode mandar no meu e-mail, pode mandar no meu WhatsApp, todo mundo trabalha na empresa e tem contato no meu WhatsApp, pode entrar em contato comigo, não precisa ter vergonha, pode entrar em contato. O Jean quer saber da cola à base d'água, que eu toquei no assunto lá e não levei para frente, né? Falando de cola, toda a linha da Unitrama de vinil que a gente vende, tanto a linha da Unitrama quanto o Inflex, ele é cola à base de solvente, tá? Ele não é cola à base d'água. Cola à base d'água é apenas adesivos fabricados no Brasil. O adesivo fabricado no Brasil, ele tem a composição da cola, ele tem um produto químico, tadafilato, acho que é o nome, uma coisa assim, eu não recordo muito bem o nome, que ele é altamente poluente, então ele não pode ser usado no Brasil por questão de leis ambientais. Então se usa adesivo cola à base d'água. O problema do adesivo cola à base d'água, ele tem uma vantagem, mas ele tem uma desvantagem muito grande. A vantagem é qual? Ele tem um taque muito rápido. Você tirou ele do liner, você colou ele numa superfície, ele já cola. O taque dele é bem rápido mesmo. A desvantagem é o quê? A partir do momento que você removeu ele vai deixar toda a cola no substrato. Ele vai impregnar de cola ali mesmo. Se alguém quiser fazer um teste, é só pegar o adesivo colorido da Imprimax que a gente vende, aplicar no vidro e já tentar tirar. A cola vai ficar ali. Porque Mas quem que vai fazer isso para sofrer para limpar depois? Vai ficar tudo ali a cola. E a vantagem é isso, né? Muito cliente usa, até hoje, se usa água, um pouquinho de detergente para fazer a aplicação de vinil. Uhum. Se a cola é base d'água, a água vai dissolver a cola. Se a cola é base d'água, a água vai dissolver a cola. Na base de solvente, não. A água não dissolve solvente, eles não combinam, então a água vai sair totalmente do substrato ali e não vai criar borra, né? Geralmente a cola base d'água, ela cria pequenos borra de cola na aplicação que você acha que é bolha, mas não é. É borra de cola porque a cola está dissolvida. Maravilha. Cristian, muito obrigado pelo tempo. É isso. E os nossos vendedores, os amigos, os clientes que estão também nessa transmissão ao vivo, fica aqui o nosso agradecimento. E quarta-feira, 8h12, nós estaremos aqui de volta. Vou fazer um convite, Reinaldo, para quarta-feira. Quarta-feira a gente vai falar da lona. Cara, a lona é um assunto que a gente está no patamar hoje de lona aí, que a gente briga aí com o líder no mercado de venda, questão de qualidade, que foi uma opção que a gente fez. E eu convido todo mundo a participar aí, porque, cara, eu acredito que vai ser melhor do que de vinil. De vinil foi um aquecimento aí pra gente se ambientando aí e tudo, mas o de lona tem muita coisa para falar e vale a pena, cara, porque a concorrência de lona hoje é bem diferente da concorrência de vinil por questão de fabricação. Então, eu convido todo mundo a participar, até quem não participou, os vendedores nossos aí, chamar os clientes para participar mais efusivamente, aí, que vai valer a pena, cara. Vamos fazer um trabalho dessa semana aí, Cris. Vamos pedir pro Ricardo fazer um trabalho de divulgação aí a partir de amanhã já, pra gente já começar a divulgar, né? Excelente. A gente foi gravado, Reinaldo, esse bate-papo aqui? Vamos disponibilizar depois também para quem não viu conseguir assistir depois, né? Show. Isso. Feito então, obrigadão. Isso aí. Valeu, gente. Feito, pessoal. Obrigado. Um abraço. Tamo junto, até quarta-feira.